Bem-vindos ao 8º episódio do podcast do InfoSign. Eu sou o Luiz, o editor da plataforma, né, infosign.net.br. É uma plataforma de divulgação dos mercados e das tecnologias de comunicação visual, impressão digital, estamparia têxtil e afins. Hoje, nesse 8º episódio, a gente vai falar de um assunto que é bem popular também entre os nossos leitores, que é sublimação digital, só que de grande formato. E para a gente conversar sobre esse assunto, a gente trouxe hoje o nosso convidado aqui, que é o João Leodônio, que é especialista no assunto. E para acompanhar a gente de novo, o Eduardo Yamashita, que é consultor especialista em vinil, em comunicação visual também. E bem-vindo, João. Obrigado. E hoje a gente vai falar especificamente de produtos e aplicações na sublimação digital de grande formato. Muito grande. E antes da gente começar, eu queria fazer uma apresentação do João, né? O João, ele é economista de formação, ele é tecnólogo formado pelo Senai de Artes Gráficas, né? O Senai Teobaldo de Nigres, onde eu estudei também. O João, ele tem aproximadamente uns 10 anos de experiência no mercado gráfico, né? O mercado de offset. E há pelo menos 8 anos ele é empreendedor e empresário na Paris Sublimação, aqui de São Paulo, que é uma empresa que é prestadora de serviço de sublimação digital, prensagem e calandra também. E além de empreendedor, o João também faz palestra, ele é consultor também na área de comunicação visual e sublimação, né? Inclusive já escreveu bastante lá para o nosso site, né? No InfoSign. Exatamente. Um vasto currículo. Um vasto currículo aí. Então, João, antes da gente começar, eu acho que era legal a gente conceituar o que é essa sublimação, né, digital, a impressão digital e sublimática, e especificamente de grande formato, porque a gente tem que distinguir o grande formato do pequeno formato, que é a ideia aqui do nosso episódio de hoje. A gente falar só de grande formato, né? Então, acho que antes da gente começar a falar das aplicações, era legal a gente conceituar, assim, né? Primeiro, assim, o que é o grande formato e também o que é a sublimação. E aí depois a gente passar mesmo propriamente para as aplicações dos produtos. Isso. A partir de 1,10 m você tem a definição do grande formato, né? A sublimação é uma impressão, outro conceito que a gente precisa ter bem em mente, que é uma impressão indireta. Ela não é direta no tecido, né? Então você precisa imprimir primeiro no papel, depois você imprime, depois você, por termotransferência, você passa para o tecido, né? Por isso que você precisa, além da impressora, precisa da prensa plana ou da calandra, né? A origem da impressão é um arquivo, né? Um arquivo digital. Só uma questão aqui. Então, na verdade, a gente está falando 1,10 da largura da impressora. Largura da impressora, tá. Isso. Porque a impressão ela pode ser menor do que você pode ter uma impressora de 1,60, por exemplo, mas você pode fazer uma impressão menor, né? Eu vou passar algumas aplicações, você vai ver que parece ser localizado, né? Impressão localizada, mas aí você aproveita toda a largura, coloca a quantidade de arquivos que você quiser. Ela não imprime só uma estampa corrida, né? Você pode colocar vários arquivos, né? E então a ideia de largura não é o tamanho do arquivo, é a largura da impressão, tá? Tendo a origem do arquivo, a matriz de impressão são cabeças de impressão, inkjet, né? E utiliza-se uma tinta sublimática, né? Que aí o termo sublimação ele vem da transformação de uma matéria do estado sólido para o estado gasoso sem passar para o líquido. Isso acontece na tinta. Então não é uma tinta que simplesmente você transfere, você sobrepõe o tecido ou um outro substrato, né? Ela acontece uma reação química onde ela se transforma num gás colorido e ela vai se unir ao fio do tecido, ao fio de poliéster. E ela não é sobreposta, né? Como algumas outras técnicas. Serigrafia, isso, né? sobrepõe. No caso da sublimação, não, ela se une ao fio ela fica impregnada, né? E você, a partir do momento que esfriou, você pode aplicar, você não precisa fazer mais nenhum tipo de acabamento. Sim. Né? Uma outra característica dela. Está impresso, pode utilizar, pode costurar. Se é uma peça localizada, pode vestir a peça e já sair utilizando, que não tem problema. E como a tinta, como essa pigmentação, não sei se está certo falar, ela é impregnada, então o tecido fica com caimento, né, do tecido, né? Você não perde, né? Não perde. Você não perde. Ela não altera nenhuma característica do tecido. É lógico que se você expor um pouco mais a temperatura, pode dar um endurecimento dos fios, né, do tecido.
Mas se você seguir a regrinha, o que manda as regras da termotransferência, você não vai ter nenhum tipo de problema, né? Você consegue conservar o caimento do tecido. Eu diria que quando veio essa tecnologia, um dos grandes diferenciais era essa. Era um argumento de venda, né? Exatamente. Que você não perdia o caimento, né? Quando você tem um silk num tecido, você perde o caimento e a sublimação veio para tirar esse desconforto, né? Vamos dizer assim. Além disso, você tem também, Eduardo, você tem a qualidade do que é impresso. Né? Você consegue reproduzir Isso vai ser tema para um outro bate-papo, mas assim, só adiantando, você consegue reproduzir, se o arquivo estiver com a qualidade desejada, você consegue reproduzir 100% do seu arquivo na impressão. Então, é outra grande vantagem que você tem na sublimação, né? Só um parênteses, não é pigmento, tá? É corante. É corante, exatamente. São corantes. É feito a transferência por termotransferência, né, para o tecido. E os tecidos, o ideal, o mais utilizado, seria com a composição 100% poliéster e branco. Só que você também consegue transferir para tecidos compostos, com outro tipo de composição, e coloridos também. Tem muita gente que fala assim, só para dar o exemplo do extremo, né, que é o tecido preto. Não dá para sublimar o tecido preto. Dá para sublimar o tecido preto. Só que você enxerga muito pouco do que você fez, porque a cor que nós enxergamos é a reflexão de luz. O tecido preto, ele retém 100% de luz. E quando você está falando de sublimação, é uma outra característica, a tinta que ela tem um grau de transparência. Então, a luz que incide sobre o objeto, no caso o tecido, ela passa pela tinta, ela vai até o objeto e ela é refletida para que nós possamos enxergar. Então, ela vai refletir ou não o tecido. Entendi. E a tinta vai estar no meio do caminho, gerando ou não. Então, você consegue alguns tecidos coloridos ter resultados interessantes. Tecidos coloridos mais claros, por exemplo, esse tom cinza da sua camisa é facilmente sublimável. Algumas cores mais fechadas, você consegue ter um resultado muito bom. Mas o ideal é o branco, né? Branco, 100% poliéster. E, João, por que não algodão? Porque eu vejo no mercado, né? Qualquer tecido, qualquer tecido. Não, não é qualquer tecido. Não é qualquer tecido. A tinta sublimática, ela tem uma característica da base dela ser poliéster. Então, ela tem afinidade com poliéster. Tanto é que, quando você vai para outros tipos de substrato, né? No caso do pequeno formato, você tem que aplicar uma resina de poliéster sobre o substrato. Então, ela só tem afinidade com poliéster. Então, qualquer outra composição, o pessoal consegue fazer umas mágicas aí, tudo, mas não é o ideal, porque ela vai se soltar. E a sublimação tem como característica não se soltar. Né? Você desbota o tecido, mas a tinta não solta do tecido. E no caso do algodão, é 100% incompatível. E a gente vê um pouco de tecido com uma mistura de poliamida. Poliamida também é amigável à sublimação? Aí vai ser o percentual de poliéster envolvido na mistura. Sempre quem tem que prevalecer é o poliéster. Você consegue assim, resultados bem favoráveis a partir de 70% de poliéster. Mesmo até o PA, né, que é 50 poliéster, 50 algodão, você consegue, dependendo do que você quer, do objetivo final da peça, né? Camisa masculina, tem muita camisa masculina que a gente chama de estonadinho, assim, desbotado. É tecido PA, ele te dá um conforto do algodão, né, um certo conforto, mas ele tem 50% de fios de poliéster. Então, pega nesse poliéster, o que não pega no algodão dá aquele efeito de estonado de lavado. Mas o que pegou de poliéster não sai. Então, você consegue fazer até 50-50, mas sabendo que você vai ter um prejuízo para a qualidade visual do resultado. Muito bom. Tá. E quando a gente também fala aqui de impressão, o mais comum no mercado é ainda imprimir no papel, né? E esse é um papel especial, não é qualquer papel. Ou não. O grande formato, ele usa pouco papel tratado. Que seria na superfície do papel, aplica-se uma resina que bloqueia a ancoragem da tinta na massa mecânica do tecido, do papel, perdão. Então, aí você faz as correções, né, com menor quantidade de tinta, você trata o seu perfil para que entregue menor quantidade de tinta na sublimação. Mas aí você faz um trabalho para que isso não atrapalhe a sua qualidade. Porém, hoje os grandes produtores prestadores de serviço utilizam o papel sem tratamento. Tá. Papel popularmente conhecido papel offset. Tá. Né?
papel sulfite. Sulfite. Só que desses que não são tratados, o sulfite ele é o mais aberto, é onde você precisa de ter mais tinta, porque quando você transferir, muito da tinta vai ficar no papel. Então, tem um intermediário, que é inclusive o que nós usamos lá na Paris Sublimação, que é o monolúcido. Ele, na sua fabricação, ele é um pouco mais calandrado no final da produção, então ele retém um pouco mais de tinta na superfície. Porque se você for colocar a relação de custo-benefício para prestar serviço, esse papel é o melhor. Agora, por um produto próprio, um produto mais premium, aí você usa o papel tratado. Eu já vi muito o pessoal que faz, aí pequeno formato, né? Mas caneca, eles usam papel sulfite, só tratado, né? Não, aí tem que ser o tratado. É? Porque você precisa entregar, no caso do pequeno formato, você precisa entregar mais tinta, porque você tem um objeto, você tem a resina com uma distância para o objeto, e quando a luz incidente vai no objeto e volta, você precisa ter mais tinta, porque você tem uma resina transparente, ela está um pouco distante do objeto. Você precisa ter mais tinta para que você enxergue melhor a imagem. Então, você precisa usar obrigatoriamente o papel tratado. Nós já fornecemos para alguns clientes papel sem tratamento que deu resultado, mas aí você precisa alterar um pouquinho a fórmula lá do tempo e exposição do tempo de exposição do objeto e a temperatura também, que não é o ideal. E também tem outro ponto que o pequeno formato, o consumidor está muito mais próximo, né? Ele é mais exigente na imagem em si, né? Ou não faz sentido? Não necessariamente, porque o pequeno formato ele é usado muito para presente, para eventos. Então, assim, é uma brinde, coisa que... Né? Brinde, basicamente brindes, né? Você tem para outras aplicações, mas basicamente brindes. Você tem alguns tipos de trabalho para mais corporativos também, que exige uma qualidade maior, mas não necessariamente. Eu tenho visto muita coisa no mercado aí de qualidade bem duvidosa. Mas, assim, para um evento, foi, né? Pequeno formato. Voltemos ao grande formato. E no grande formato ainda tem algumas tecnologias que imprimem direto no tecido, né? Mas mesmo assim você precisa depois fazer a sublimação, né? Mas aí não seria a sublimação. Você hoje tem algumas tecnologias que imprimem direto no tecido, aí independente da composição do tecido, só que daí não é tinta sublimática. Aí você está trabalhando com tinta pigmentada, que daí é impressão direta, aí você tem também a questão de cura do tecido, tudo, mas não é sublimação. Tá? Certo. Vamos passar aqui para a próxima tela. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Eu dei uma dividida, mas assim, é muita coisa. Né? Começamos aqui pela moda. Né? Aqui o exemplo do que nós imprimimos pequenos arquivos, mas no grande formato. Né? Essas 3 primeiras camisetas aí do lado esquerdo, trabalho feito por nós, né? Então, numa largura de 1,60 m, que é o formato mais utilizado, né? Eu falei a partir de 1,10 m, mas aí você tem 1,10 m, 1,60 m, 1,80 m, 2 m, 3,20 m, até maior que isso. Mas a máquina mais utilizada, a impressora mais utilizada é de 1,60 m, por conta dos tecidos, né? Os tecidos mais utilizados são de 1,40 m até 1,80 m. Pouco 1,80 m, mais de 1,40 m a 1,60 m. Então, as máquinas... O formato mais utilizado, mais comum é de 1,60 m. Melhor aproveitamento, né? Então, aqui, por exemplo, eu teria várias dessas imagens na largura, foi feito o tecido, vendido o tecido para o cliente, ele foi lá, recortou e prensou numa prensa plana de pequeno formato. Aqui na questão dos vestidos e das camisas masculinas, aí você já tem, apesar do vestido não ser uma estampa, ser uma estampa localizada, mas você já consegue fazer uma quantidade menor, aproveitando mais a largura, mais o comprimento. Por exemplo, um tecido desse usa quase 1 metro de impressão. Né? E a camisa não, por exemplo. Essas camisas aqui são estampas corridas, né? Não são localizadas. Então, você pode fazer o raporte do desenho e replicar ele e imprimir quantos metros que o cliente necessitar. Então, você tem localizado e as não localizadas. Não localizados, sendo impresso na mesma impressora. Né? Aí, no caso, a forma de transferência, que é diferente. No caso do pequeno formato, do formato menor, se transfere na prensa plana, né? Que aí você tem desde boas para usar nesse tipo de estampa de 38 por 38 centímetros até 1 metro por 1,5 m, né? 1 metro por 1,5 m. Que daí você consegue fazer vestido, consegue colocar uma
uma peça ou uma quantidade de peças maiores, né? Mas a impressão sendo feita no grande formato. Isso a gente está falando de vestuário, né? Que é uma das aplicações, Uma das aplicações. da sublimação de grande Isso formato. daqui eu coloquei como moda masculina e feminina, né? Que você tem uma série de aplicações. Isso é o que você usaria no seu dia a dia. Tá, e esse aqui, na verdade, são peças, vamos dizer, de tiragem muito baixa. 1, 2, 3. No caso aqui é Tiragens altas. tiragens altas. Por exemplo, esses vestidos, essas camisetas são peças de magazine. Tá. Então você tem uma tiragem muito grande. Nesse caso aqui, né? Nesse Agora caso de Pérsia. aqui eu vou falar desses produtos. Esses produtos foram feitos para serem vendidos na feirinha da madrugada, quando Tá. a gente produziu. Então, assim, foi feito bastante. Apesar de que hoje nós estamos partindo bem, a sublimação ela te dá isso, né? Bem para personalização. Então você está fazendo, Customização. continua fazendo grande quantidade, mas com muita variedade. Então, hoje, por exemplo, uma caveira dessa... Se você quisesse fazer só uma camiseta dessa aqui, você pode fazer também. Tranquilamente. Tá? Agora nós vamos dar uma olhada aqui. Ó. Eu coloquei como vestuário segmentado, diversos, porque aí você tem, fora essa moda usual do dia a dia, você tem algumas coisas que são bem segmentadas. Por exemplo, essa primeira, essa sunga aqui, ela é um tecido que nós imprimimos, é uma sunga que ela é bem temática, ela foi para um único evento, que foi um cruzeiro da comunidade LGBT. Então você tem muito segmento como a comunidade LGBT, você tem igrejas... Você vai atender o nicho, né? Vai atender nos nichos, né? Então foi feito por um evento só. E essa estampa da estrela foi uma collab da estrela com a Reserva. Eles fizeram uma coleção bem específica. A estrela de brinquedo. Estrela Brinquedos. Nossa, então nós fizemos lembrou aqui... meu tempo de criança aí. É, Eu tava vendo, falei, sabe o que é estrela, brinquedos? é isso mesmo. Aí nós fizemos o forro das peças que tinham forro, né? Nós fizemos. Essa outra peça do meio aqui é de uma cliente nossa que é do segmento de moda afro. Né? Então, ela produz muito. Então, aqui são as mangas das peças dela. Essa da Hello Kitty. Então, mas nesse caso aqui, nesse último caso, é uma estilista. É uma estilista que tem uma marca própria. Tá, nesses outros casos, não. Você atendeu o evento mesmo. O evento, aqui ela tem uma marca própria. Esse da Hello Kitty também é uma collab. Porque são clientes diferentes, né? Um você está falando de um estilista, outro você está falando de uma marca Exatamente. mesmo, né? Você atende... Você vai ver que nós vamos chegar até em artes plásticas com a sublimação. Mas aqueles dois também poderia estar envolvido um estilista, né? Para fazer a criação do projeto. Sim, Mas você vê o tanto que você atende, né? Uma grande empresa, uma grande collab, como é mais uma um pessoa evento ali, né? Que você estava Exatamente. trabalhando, né? Quer dizer, mais um evento e menos um trabalho de um específico de um estilista, né? Exatamente. E aí esses dois últimos exemplos, né? O Fila e Hello Kitty, esse é um estilista, cliente nosso. Ele tem a coleção dele e ele fechou. No caso da Fila, ele fechou todos os acessórios dele, que ele tem bolsa, tem tênis, tem chinelo e parte de vestuário. Ele fechou uma collab, uma edição limitada com a Fila. E nós fizemos a jaqueta deles. E também esse mesmo estilista lançou recentemente essa collab com a Hello Kitty. Então, o que vocês estão vendo aí da parte de cima e da parte de baixo, das pernas e do corpo da parte de cima, é tudo feito uma impressão em chiffon. Feito em grande formato passado na calandra e depois recortado e costurado. E quantas peças você fez em cada caso aqui? No caso da jaqueta foram feitas 90 peças e agora da Hello Kitty eu não sei te precisar, porque foi uma coleção menor. Mas tem um valor agregado muito alto. Né? Mas foi na ordem de 50 peças. É uma coleção muito específica. Lançou, pôs o preço, vendeu, acabou. E João, falando em larguras de impressão, o da estrela, qual que é a largura? Da estrela nós fizemos com 1,60. 1,60. 1,60 por 350 metros. 350 metros. Foi a demanda que eles fizeram para o forro das jaquetas que foram feitas. Aí você entregou o rolo impresso ali. Rolo impresso, daí eles fizeram um enfesto, colocaram o risco e cortaram. Esse, por exemplo, da Hello Kitty, ele já foi da Hello Kitty, da Fila, mas como esse do Afro, ele foi impresso as partes. Então, daí, a pessoa chegando lá, fez o corte manual,
né? Fez o corte manual e fez a costura. Aqui, como era uma estampa corrida, foi feito em festo. O da Afro dá para ver bem, né? Que foi peças, né? Peças, você vê as mangas, né? As mangas, às vezes tem um vestido inteiro, mas só a frente. Então, muito raro essa cliente faz estampa corrida. E só para também, né, fazer um adendo, é que nesse caso você trabalhou com colaboração, mas tem inclusive já estilista, dentro do ateliê do estilista, uma impressora Tem. fazendo o trabalho já. Não para fazer, é porque aqui você trabalhou as 90 peças, né? Você fez a reprodução das 90 peças. Eu fiz desde a amostra até a produção final. Mas tem estilista usando para fazer... Para fazer as amostras. Pelo menos as amostras. Isso, né? para fazer as amostras. Assim. Então, assim, ele cria já ali no ateliê dele, né, os croquis ali, os desenhos, e já vai dando saída para saber se aquele desenho, se aquele croque ele é viável ou não. E aí depois tem uma mini produção lá, né? Tem uma prensa, tem a impressão. E hoje, uma outra vantagem é que, por exemplo, as empresas prestadoras de serviços, hoje nós conseguimos comunicar em termos de qualidade com esse estilista. Né? Nós temos hoje a condição de aprovar em tela um serviço que vai ser sublimado. Então, nós temos nosso ambiente todo preparado, o monitor preparado. Se ele replicar isso lá, eu consigo aprovar, ele faz lá, eu gostei disso daqui, João. Eu não preciso fazer mais a amostra física, que hoje a amostra física é o nosso parâmetro, né, de qualidade para a produção, né, de aprovação. Mas hoje você já consegue fazer esse trabalho de pré-impressão e você ter essa aprovação à distância. Entendi. Eu ia fazer uma pergunta lá antes, porque você tem a impressão no papel, você tem uma situação. Quando você transfere, é outra situação. Exatamente. Então, vocês já estão num avanço de tecnologia que, na criação, você consegue já ver o que vai estar lá. Exatamente. Porque tem esse degrau, né? Mas aí você precisa ter os equipamentos calibrados. Alinhados, né? Então, todo o meu perfil que eu tenho de impressão, que eu aprovei lá, quando eu fiz o perfil da máquina, eu transfiro isso para os parâmetros do monitor. Aí você tem a questão de luz, você tem toda uma norma aí para você obedecer. Se o meu cliente tiver a mesma situação replicada lá, ele imprimiu dentro do meu perfil, que também eu forneço o meu perfil para ele. A minha tabela de cores, perfil de cores, isso, a minha tabela de cores também, ele fez de acordo com as regrinhas, eu posso dar saída direto. Para ele sempre precisar fazer uma aprovação no tecido. É isso que a gente chama de gerenciamento de cor, né? Exatamente. A gente trabalha muito com isso e o mercado de sublimação ele está se profissionalizando para isso, né? Era muita... Você quer 10 metros de arquivo, dá o arquivo aqui, espeto e sai imprimindo. Hoje já se pensa um pouco diferente. Se pensa em não gerar um prejuízo para o cliente, porque... Ele está pensando uma coisa e aí ele vê o resultado outro e... E ele quer te mandar uma aprovação pelo celular. Então, assim, fica muito difícil, né? Você atender uma aprovação pelo celular. Porque pelo celular. ele está vendo uma cor, eu estou vendo outra, daí você joga... Então, a gente consegue cortar esse caminho por esse tipo de aprovação, né? Fazer um trabalho de pré-impressão bem feito. E também, só que aí hoje nós nos apoiamos muito na prova final. Na prova final, no tecido. Né? Vai lá, imprime um pedacinho da estampa, prensa ou reproduz lá na calandra o que vai ser a produção. O cliente aprovou, assinou, eu tenho aquilo assinado, eu acompanho a produção e não tem erro. Sempre o veredicto final é exatamente. a prova. Né? Aqui também, se você for ver segmentado, você tem... Eu até anotei algumas coisas aqui. Você tem, por exemplo, uniformes profissionais, hoje em dia. Você tem muito uniforme profissional feito, principalmente quem trabalha em veterinária. Né? É um caso bem curioso. Você vai, toquinha, o jaleco, um monte de gatinho, um monte de estampinha, tudo sublimado. Então você tem... Aí você vai... Personaliza de acordo com a empresa, né? Com a marca da empresa. E você pode fazer assim, por exemplo, você pode ter 50 profissionais, cada um escolheu uma estampa. Isso não atrapalha, você solta de uma vez só. Você só escolhe o arquivo e solta a impressão. Você tem a indústria... nesse caso, o seu é limite, porque você pode fazer... Né, qualquer empresa que utilize uniforme, você pode sublimar. Exatamente. Hoje, um limitador ainda é a questão do conforto. Né? Tem muita gente que prefere o algodão e usa outro tipo de impressão. Mas, por exemplo, quando você vai usar o jaleco, você coloca uma camiseta de algodão por baixo, você tem o conforto. Ou também fazer com tecidos mistos também, ou com proteção UV, que nós vamos passar por isso também. Você vê, o segmento veterinário,
a parte dos pets. Você usa muita coisa, roupinha, Sim, bandana. sim. Você usa muito. A parte profissional, borracharia. Eu consultei para o meu. Eu contratei um pedreiro para terminar um serviço no meu apartamento por uma camisa dele. O funcionário dele estava com uma camisa com as informações. Eu fui lá, perguntei para ele, peguei o telefone e contratei o cara. A propaganda dele foi na camisa, era uma camisa sublimada. Então, assim, o que você consegue colocar de imagem, sublimação atende. Tá? Outras aplicações, né? O que está muito comum hoje é você fazer equipes, né? Você vê, equipes de pesca, do agro, está com uma força muito grande, o pessoal que trabalha na roça fazendo equipes de pipa, empinador de pipa. Aí também, como você disse, o céu é o limite. O pessoal do pedal também, né? Todo tipo de... Já vamos avançar para a próxima já, que tem a ver. Pessoal do pedal, uniforme para futebol, natação, voleibol, academia. Então, assim, a moda esportiva também atende praticamente tudo. E antigamente você tinha um desconforto muito grande com os tecidos, né? O tecido de poliéster ele era um bloqueador e ele esquentava demais. Hoje, se você for ver o pessoal da pescaria, o pessoal tem gente que passa o dia inteiro na beira do rio, sem nenhuma proteção. O tecido com proteção UV, hoje ele já atende. Então, a tecnologia do tecido também está ajudando a sublimação. Né? Então, você tem junto, caminhando, além do desenvolvimento das tecnologias de impressão, você tem o tecido também acompanhando essa evolução e aumentando as possibilidades de utilização. Eu caminho e teve um ano que a gente também uniformizou, sabe, o nosso time, o nosso grupo, e a gente usou sublimação. E assim, o conforto é muito, muito agradável. Muito agradável. Você pode, hoje o pessoal tem o barato e tem o confortável. Né? O barato você, por exemplo, você usar uma elanca, uma elanquinha ou um cacharel, que é praticamente a mesma coisa, e for um evento que for ao ar livre, as pessoas vão passar mal. Mas se você for um evento vai numa feira, uma feira que é um lugar fechado, você pode utilizar, vai dar um desconforto, mas você já tem as malhas frias, proteção UV que você consegue dar esse conforto que você sentiu na prática. Outro segmento também que é muito utilizado, que ainda é mal explorado, festas. Festas, por exemplo, você tem os painéis de festas. Que é customizado mesmo, né? Mesmo, é exclusivo. Quantidade pequena. Você tem, por exemplo, às vezes você tem uma base como essa aqui, Amanda e Thiago, mas você põe o nome. Você alterou o nome. Você está falando festa de casamento, todo festa tipo de debutante, festa de aniversário. Nós fizemos uma festinha lá para inauguração do nosso apartamento, que não é nada demais, é só chamar a família tudo para reunir numa festa só. Eu fiz um painel do meu apartamento. Então, assim, você pode... Só que não é só isso, né? Na festa, você pode incluir vários outros produtos. Por exemplo, festa de... esse chá de revelação. Camiseta do pai e da mãe, vai ser menino ou menina, você tem uma enormidade de estampas, você pode fazer em 1,5 metro de tecido, você faz a camiseta do pai, da mãe e de mais 2 irmãozinhos, por exemplo. 1,5 metro de tecido, você vai gastar para R$50, toda, 40, R$50, é bem popular, né? Você tem a sacochila, mochilinha que você pode doar, você dar o presente nessas peças personalizadas. Nós fazemos também aqueles suporte que são suporte para copo de refrigerante e copo de pipoca. Né? O pessoal faz uma noite do pijama e faz aquilo. Então ele é sublimado. Então a parte de cima, a parte de baixo é um tecido que pode ser ou não personalizado, mas aí aquela beirada dele toda você personaliza. E o pijama também, né? E o pijama também. Não vamos esquecer. Fronha, tudo você pode personalizar hoje. Né? Então, o segmento de festa hoje está muito aquecido com os painéis já há algum tempo. E aparentemente não tem data para terminar, porque além disso você tem muitos outros produtos que você pode colocar. Você mistura, no caso, uma aplicação do que a gente chamaria de sinalização, né? Que seria ou comunicação visual, que seria um painel, por exemplo, mais o vestuário. Mais o vestuário, exatamente. Que na verdade, é uma aplicação casada, assim, né? Exatamente. Ô, João, esses painéis aqui, cada vez mais, né? Você tem painéis desmontáveis, fáceis de você reutilizar, montar, né? O painel redondo, ele é um pé, 2 hastes, e a parte redonda ela desmonta em 4 partes. 4 partes. Então você, com
80 centímetros por um diâmetro, assim, sei lá, de 30, 40 centímetros, você carrega para qualquer lugar. Fora que você pode sair de uma festa e ir para outra com isso. Você põe o tecido numa sacolinha, vai embora. E tem gente que ganha muito dinheiro, que é por isso que está aquecido, alugando isso. Então ele faz o temático sem nome. Então o tema lá de um personagem qualquer. Ok. E aí o nome ele põe aquelas lâmpadas de LED em cima da mesa, tudo, e a pessoa está alugando aquilo. Então é uma fonte de renda muito grande. Isso aí eu estou vendo mesmo. E é fácil de transportar, porque tem até uma bolsa sublimada também, né? Sim, é. Na verdade, coloca muito. Eu estou vendo muito isso, uma tendência forte. Outro que a gente conversou antes aqui é a parte das eleições. Eleições municipais, elas dão um pouco mais, né? Porque você tem mais candidatos a vereador, né? Mas a cada 2 anos o mercado fica super aquecido, né? E ele fica aquecido com alguns tipos de tecido, né? Então você não fica preso em um tipo de tecido. A indústria têxtil também agradece, né? Você tem aqui aquelas bandeiras ali do novo ali, são feitos no Bember, né? Que é um tecido que ele é bem transparente, você estampa no lado, você consegue enxergar do outro. Eles estão também com a camiseta sublimada. Estão com a camiseta sublimada. O outro produto que é o campeão, eu acho que é hoje na comunicação visual aí, é o Wind Banner. O Wind Banner você usa ele para qualquer tipo de segmento. A gente viu bastante. O Wind Banner. E você coloca em qualquer lugar, vai lá, tira, desmonta. Né? Aqui, essa imagem aqui é de passando o serviço na Calandra, né? Desse candidato, nós fizemos há 2 anos nós fizemos desse candidato aqui, que era para deputado. Você vê que assim, só fazer um parênteses também, parece que assim, esse tipo de aplicação é uma aplicação que tem roubado muito trabalho do gráfico mais tradicional, né? Que assim, fazia antes o impresso ali, né? O santinho e tudo mais. Então, assim, tem havido uma substituição dos impressos mais tradicionais para um impresso mais E falando digital. em substituição, no próprio banner de PVC. Sim. Nós vamos chegar no banner. Nós vamos chegar no banner e você vai ver. Tem que nem, por exemplo, aqui, ó, falando do banner. Nesse evento aqui do PT, aquilo que está lá no canto seria um banner feito em lona. Né? Tá sublimado. Você faz um arco lá com os ganchinhos, põe o ilhós, prendeu ali, esticou, está pronto. Né? Então, você tem... E outra, você pode pegar esse... É o que você falou do transporte. Né? Você pode pegar esse material, põe numa sacola, leva para outra convenção, leva para outra, leva para outra, sujou, lava, usa de novo. Então, porque a gente... Né, essas são algumas das vantagens que a sublimação em tecido tem sobre a lona, por exemplo. Exatamente. Né? Que é um produto que tem vinil, né? Quer dizer, é muito mais fácil de você transportar um tecido dobrável do que aquele trambolho todo que é uma lona, né? Então, assim, fora que a lona também você pode machucar ela, você pode ralar ela. O tecido... Sim. É muito mais complicado, né? Você transportar, pesa mais também. Exatamente. E, João, desculpa, pode falar. Cortando. A transparência, por exemplo, qualquer um desses aqui, não, nesses 2 casos, naquele terceiro caso, frente e verso. Então, o problema de você fazer frente e verso, você fazer a sublimação na frente e no verso, é que a tinta, todas as vezes que ela é aquecida, ela é ativada. Né? E no caso do tecido que é transparente, você sublimou, você enxerga do outro lado. O Wind Banner, por exemplo, o Wind Banner é feito normalmente com tactel. O tactel você não tem a visualização do outro lado. Você tem alguma coisa que passa, porque o tecido não é fechado, a tinta é um gás, ela vai passar pela fibra do tecido, mas você não vai enxergar com a definição que você enxerga num Bember, por exemplo. E quando você vai sublimar o outro lado, você corre um risco daquela estampa que já está pronta, você ativar aquela tinta e ela misturar. A misturar de um lado para o outro. Então, não é recomendável você estampar de um lado e do outro. Que nem no caso do Wind Banner, você faz 2 faces do Wind Banner. Você imprime ele aberto, aí você fecha e costura. Né? Essa bandeira desse candidato aqui foi feita no tactel. É para ver só de um lado. Então, você não tem a visualização do outro lado. Normalmente, se usa o Bember, que é um tecido mais transparente. Eu falei daquele tecido lá da Hello Kitty, o chiffon. Você tem alguns tecidos que são transparentes, você consegue ter visualização dos 2 lados. Essas fachadas de prédio que estão em construção, o pessoal usa um tecido parecido com nylon, com alguma propaganda. Você consegue usar dos 2 lados. Só que um lado você vai ver espelhado, né? Então você vai ver. Mas você consegue usar dos 2 lados.
festa de debutante. Eu já vi muita imagem de festa de debutante, onde você tem o salão pé direito alto, você colocar um painel de chifão no meio, onde as pessoas enxergam a foto lá da debutante dos dois lados. Mas aí é um tecido que ele já tem uma transparência, né? Sim. É diferente. No caso daquela bandeira ali, a tua Essa daqui, ela foi feita no Bember e ela dá visualização dos dois lados, só que um lado você lê, do outro lado você não lê, que ele vai estar ao contrário, vai estar espelhado a estampa. Tá ok. Mas aí, para esse tipo de propaganda, funciona muito bem. Sim, é promocional, né? Uhum. Olha outra aplicação aqui do grande formato. Artes plásticas. Eu trouxe aqui de uma cliente nossa, né? A Ana. Você vê, ela molda todas as peças dela com tecido. Ela tem a ideia, ela faz o desenho, ela cria. Você vê, é um processo bem personalizado, né? Ela cria, ela transforma isso em arquivo, manda para nós. Nessa exposição dela aí a gente fez, eu acho que foi entre 10 e 15 metros. Ela vai lá, recorta e molda. É outra facilidade que um outro tipo de produto... 3D, né? É uma facilidade que um outro tipo de produto não te dá. Um outro tipo de substrato não te dá. O tecido você molda do jeito que você quiser. Uma cola branca, branca de escola, você consegue colar, né, facilmente. E aí você tem o tecido sublimado entrando nas artes gráficas também. Eu já estava pensando como que ela faz 3D. Se você falou da cola, já matou. Ela vai moldando. É lógico que você tem uma limitação, né? Você não consegue fazer muita dobra, mas tá aí, ó. Esse daqui do canto, que são partes bem específicas, são partes muito pequenas, né? Ela consegue moldar da maneira que ela quiser. Ó, os dedos, os tentáculos aqui. Parabéns. Outro mercado que está crescendo demais é o mercado de decoração. E o que você usa dentro da sua casa, né? Antigamente você tinha só estampas prontas, né? Você vê, essa parede de tijolo, ela foi impressa lá por nós, ela foi usada num cenário de um podcast. Já ali a gente está falando de artista plástica, aqui a gente está falando de design de interiores e mais arquitetura também, né? Assim que você pode... Essa cadeira da Avihara é uma marca, né? É um cliente nosso, nós fizemos daí uma impressão feita em Oxford. Muito simples, costura reta. Essa aqui foi quanta tiragem? Essa foi... Eu acho que foi umas 20 peças que foram feitas. Não, perdão, Luiz. Essa foi feito uma peça para exposição na loja deles. Tá. O que eles fizeram de 20 peças é o outro mostruário. produto. Ficou mostruário, né? Isso foi uma peça, ó, você vê, foi uma peça para decoração da loja deles. Aí você tem a almofada, você tem a capa do sofá, capa de poltrona, cortina, quarto de criança, o que você tem o que a gente faz de coxa, lençol, capa a capa da almofada, tudo personalizado. E também, como aquela parede de tijolo ali, você pode fazer o tecido para colocar na parede, substituindo papel de parede, né? Você cola ou com a cola branca ou com adesivo spray. Muito simples. Eu vou mostrar aqui uma parte que nós fizemos lá na loja. Muito simples de colocar, muito simples de tirar. O adesivo, às vezes, quando você tira o reboco também. Essas colas não são tão agressivas, você consegue tirar e substituir o tecido muito facilmente. Então, a decoração, tem muitos decoradores utilizando, muitos arquitetos sugerindo. Eu vi muito isso sendo utilizado em berçários de shopping. Também. Para decorar toda a parede, personalizar toda a parede. Você pode fazer com outro material, né? Um papel de parede, mas o tecido também. O tecido ele é mais fácil para você tirar e colocar um outro. E o arquiteto me disse que ele preferia o tecido porque tem um toque melhor do que um papel, do que um vinil. O tecido ele tem essa característica de você tocar aí no seu material liso, né? Aí você pode escolher um tecido, né? Uma fibra mais aberta, uma fibra mais fechada, mais liso, que daí você também consegue atingir alguns objetivos que não são só visuais, né? O toque zero, né, que eles chamam, né? Em comparação inclusive com a serigrafia, né? Que quando você tem aquelas... a imagem fica uma superfície, você tem um fica uma relevo camada, ali, né? Um relevo e tal. E aqui, na verdade, você tem um toque zero, né? Toque zero. E João, há muito tempo atrás, quando veio a sublimação e tal, e aí estava indo para um mercado também de capas de colchão, ainda existe isso? Existe. Deve ser um volume grande, né? Muito grande. Empresas, né? Porque hoje, Eduardo, você tem
apesar de... É a vantagem, uma das maiores vantagens da sublimação é a personalização. Então, hoje, você não precisa lançar as lojas, né, as fábricas, elas não precisam lançar uma coleção da mesma estampa, uma coleção muito grande da mesma estampa. Então, você tem capa de colchão, coxa, cortina. Você pode fazer 1.000 metros. Se for 1 metro cada produto, você pode fazer 1.000 estampas diferentes numa tiragem só, sem nenhum grande problema. Você não precisa ficar gravando várias o que telas. está na moda ali, passou a moda, acabou. Acabou, você não outra. tem matriz, uma matriz é o arquivo, você descartou o arquivo, você não tem nenhum custo adicional. Né? Você não tem setup de máquina, que é outra vantagem da sublimação também. Você não tem setup de máquina. Ligou a impressora, colocou o arquivo, saiu imprimindo. Você está falando de matriz, estou pensando em ferramental, que também não existe mais ferramental, né? Nesse caso, não. Impressão digital. Aqui, é lógico, falando de forma simplória, né? É um computador, uma impressora, uma calandra e alguém para costurar, basicamente. Né? Processo bem simplificado. E falando também em capa, a gente vê que não é só em sofá, mas é todo tipo de móvel, né? Hoje... Tem poltrona, mesmo poltrona de cinema tem. Nós vamos chegar lá. Né? Quer dizer, um monte você percebe, né? Você deve lembrar que há alguns anos na FESPA nós tivemos uma casa toda ambientada em sublimação. Tanto a parte têxtil, lá na Ilha da Sublimação. Isso. Tivemos lá um ambiente todo feito em têxtil. Ali, né? dava a impressão que o céu é o limite, né? Hoje, a feira que chamava... Hoje, a Future Print, ela é têxtil também, né? Ela tem têxtil até no nome. Então, esse é um mercado que está ganhando muito, está avançando muito por conta da personalização. E a sublimação, você consegue personalizar muito rápido e com custo muito baixo. É que nesse caso você ou personaliza encapando, vamos dizer assim, né? Ou embrulhando. Isso. Ou o próprio móvel já vem, né? Já vem personalizado. Nós fomos comprar um móvel lá para casa e aí, quando a gente vive disso, se parece bobo assim nos lugares, né? Tinha lá 4 ou 5 poltronas, 5 estampas diferentes. Eu tinha para escolher. Tudo feito com sublimação. Para quem tem dúvida no que escolher, a sublimação ela vem para atrapalhar. E ela te dá um custo muito baixo. Né? Olha só, eventos em geral. Né? Olha lá, você tem o backdrop, você tem faixas em estádios, faixas em qualquer tipo de faixa. Nós fizemos, quando estourou a guerra lá em Israel... Isso tudo era feito em lona, né? Antes. Quando estourou a guerra lá em Israel, nós temos alguns clientes que fizeram uma faixa para protesto. Eu fiz lá, fiz eu acho que uns 40 metros de faixa para eles. E também, a gente vai fazer o protesto amanhã, dá tempo? Dá tempo. Sim. Né? Você tem os banners que antes eram exclusividade, esses banners, né, que ficam no suporte, que eram exclusividade da lona, hoje você tem uma grande parte feita em tecido, né? E em relação a custo, João, é muito diferente. É muito parecido. Parecido. É muito parecido. Só que daí você tem as vantagens, né? O tempo, se você for ver que você precisa de um tempo de secagem da lona, você tem algumas características, por exemplo, de secagem, que você precisa esperar um pouquinho para secar. Secagem da tinta, né? Da tinta. Sublimação não. Estampou, está pronto. Mas tempo de produção? Olha, hoje você tem... Eu vou te dar uma ideia dos tempos separadamente, né? Hoje eu tenho impressora que faz 20 metros por hora e tem impressora que faz 60 metros por hora. E você tem impressoras que fazem muito mais que isso. Eu estou falando de prestar serviço. Né? Prestar serviço você precisa ter impressoras que não de escala industrial, né? A não ser que eu tivesse cliente em escala industrial, que não é o caso. Mas você tem impressoras que fazem mais de 100 metros por hora. E quando você vai passar na calandra, por exemplo, a calandra você trabalha 120, 100, 50 metros por hora. Né? E depois você tem todo o processo de acabamento, mas que também os outros produtos têm. Mas você consegue, hoje, nós temos 3 impressoras. Você me pediu um arquivo de manhã, provavelmente à tarde você tem ele pronto.
só para fazer o acabamento. Então, é um timing muito rápido, mas ele é muito parecido ainda com uma produção de lã. É muito parecido, são muito similares. Então, eu diria que hoje, em termos de preços, são parecidos. São. Em termos de tempo de produção. Porque, quando eu falo sublimação, eu tenho a calandra, eu tenho impressão, você calandra, tem mais processos. Tenho mais processos, mas no geral... No geral, ele acaba saindo muito próximo. Olha que saída, né? Que a sublimação... É justamente porque a tinta... Ela solvente, você tem um tempo de secagem dela, né? Quando você vai fazendo um banner de PVC, né? E a sublimação, talvez, se você for olhar como... Vamos olhar só para a impressão direta. Se você for colocar um pelo outro, se você está imprimindo para você mesmo, você pode colocar, imprimir e já entrar na calandra. Você não precisa ficar esperando fila de serviço. Né? Então você vai ter eu acho que até a sublimação tem um tempo um pouquinho maior de produção. Né? Mas o pós-produção é muito vantajoso a sublimação em relação a qualquer outro tipo de material. Um deles é o deslocamento. Você levar de um lado para outro, o transporte é muito vantajoso. Então você tem, para eventos, você tem assim uma gama muito grande de produtos. Né? Os mais usados são backdrops hoje em dia, né? Backdrops, aquelas faixas que você via antes no campo de futebol, antes você tinha assim do lado do gol, você tinha um triângulo de algum material ali, que às vezes até o atleta vinha, se machucava, enfiava o pé ali. Hoje você tem um tecido estendido que ele é impresso num ângulo para a câmera captar ele parecer que está em pé. Feito com sublimação também. Sublimação, são os tapetes, né? E aí você colocou as placas de publicidade um pouco mais longe do campo para evitar algum tipo de acidente. E tapete? Assim, coisas que a gente... Também. Bastante. Você usa hoje, você tem muitos materiais que você usa, por exemplo, o neoprene, né, que ele é emborrachado, você usa tapete, mousepad, tudo é o mesmo material. Tem, eu vi outro dia na loja um tapete emborrachado. Você vai fazer um evento, você pode também, né? Em festas, por exemplo, só que daí... Sublimar um tapete ali de acordo com a festa também, exatamente. Né? É mais um item, né? Nós fizemos, há 2 anos, nós fizemos umas... como se fosse um tapete redondo, né? Ele tinha 1,20 m. A cliente fez um babado nele e tudo, que era com a marca de uma empresa de telecomunicação, que ela fez um evento no Ibirapuera a céu aberto. E aquilo lá era o convite da pessoa. E ela podia levar para casa. Era um tapete lá personalizado, imprimimos e a pessoa levava para casa aquilo lá. Como se fosse uma esteira, né? Sim. O tecido foi tecido comum, foi um Oxford, que é um tecido um pouco mais resistente. Falando nisso também canga, né? Muita canga você pode fazer. Canga, moda praia você tem assim uma infinidade de produtos para utilizar. A canga, a sunga, o maiô. Um guarda-sol também. Guarda-sol também. Guarda-sol hoje... Aí, você está lá e você vai sair e vai pegar um pouco de vento, o corta-vento é feito num nylon. Um nylon bem fininho. Então, você tem... Para onde você olhar, você tem sublimação para atender. João, voltando a falar um pouquinho de carpete, carpete para construção civil é mercado ou não para sublimação? Carpete para construção civil? Para você, um hotel, por exemplo. O hotel usa carpete num salão de eventos. Não, o carpete já é outro tipo de impressão. É outro tipo. Eu vou te explicar o porquê. Mesmo que fosse de poliéster, materiais que você tem uma cerda muito alta, você não pinta toda a cerda. Ele vai ficar só na superfície, só na ponta da cerda. Né? O tapete, ele, por mais que ele tenha uma trama lá, tudo, ele tem a característica do material dele é ter muito, compacto, muito pelo, né? Ter muito pelo. Então você passa a mão para cá, você já bagunça a impressão. A gente faz impressão para pelúcia também, veludo. Mas a cerda tem que ser bem baixinha. A gente faz para um cliente que ele... Olha só, uma outra aplicação. Ele faz mesa de pôquer. Ele tem contrato com umas federações e ele faz mesa de pôquer personalizada. É feito no suede, mas ele é bem baixinho, certo? Justamente para que quando você movimente alguma coisa ali, não apareça Faz total sentido. A parte branca da cerda, né? Porque aqueles tapetes que tem imagem 3D nos estádios é um carpete. Mas ele deve ser bem baixinho, né? Bem baixinho, isso. Bem baixinho. Até porque tem que ser um carpete, porque quando
o jogador vai e naquela área lá ele não pode escorregar. É um tipo de um veludo, né? Mas ele tem a cerda bem baixinha. Porque quanto mais alto, mais chance de ficar bagunçada a imagem, melhor. Não, isso chamou atenção para uma outra aplicação, que é essa de mesa de jogo, né? De jogo também. Porque você tem não só poker, mas você pode, assim, mesmo sinuca, acho que você pode também personalizar uma mesa. Sinuca assim. tem uma... Eu não sei se o poliéster atende, porque ela tem uma propriedade para a velocidade da bolinha, né? Uhum. Para atingir os efeitos, tudo. Mas tudo que é estático, você pode colocar. Para todo tipo de jogo, vamos falar assim, de cassino, de é carta, possível né? fazer. Que tem carta ali. Você pode fazer. Uhum. Esse cliente, inclusive, ele faz para esses. E backlight, João? Dá para fazer, depende. Aí você tem umas outras... você teria que ter uma... Deixa eu ver se eu já fiz. Porque eu já vi em aeroportos backlights em tecidos. Ó. É possível fazer assim como esse da C&C aqui, que é uma capa de sensor, né? De passagem, né? De alarme. Você consegue fazer, inclusive aqueles que você... Bem comum, inclusive, né? Inclusive, o backlight é aqueles que ficam passando. Eles ficam passando. Você consegue fazer no tecido também. Tá, né? Você tem... na Porque os tecidos, se você for olhar bem, os tecidos eles não são fechados. Então você precisa escolher o tecido certo, a iluminação certa, e você consegue fazer a propaganda ali, o que você chamar a atenção, né? Só que é bem comum também, né? Tudo que é sensor de farmácia, supermercado, loja, eu vejo muito isso encapado também. O que a gente pode imaginar é que assim, onde tiver qualquer espaço para colocar um tecido, você pode fazer uma propaganda. Olha lá, aquele primeiro desenho ali é o que eu tenho hoje na minha parede lá. É um tecido de parede e aquela estampa ali aquela ali é uma estampa. Essa aqui? E aquilo ali é uma estampa. Tem gente que chega... Do tijolo. Tem gente que quer passar a mão porque acha que é uma placa de vidro. Você vê, é outra vantagem da sublimação. E o tijolo também, né? Acha que é tijolo. Tijolo também, ele dá noção de 3D. Impresso, tudo impresso. Né? Então você tem aqui na parte de sinalização, propaganda, eu acho que o produto mais utilizado hoje em dia é o nosso Wind Banner, né? As capas que você falou, as capas de ali é um estádio ali, né? Um estádio. Aí você tem aqui um evento. Sim. Né? Você tem também uma escola aqui que você... Tudo utilizando a sublimação. Tudo utilizando que em inglês a gente chama de soft signage, né? Isso aí. Exatamente. Sinalização. E aí, assim, como vocês mesmos disseram, o céu é o limite. Né? Então, a sublimação de grande formato, ela te dá muita possibilidade. Tá? E hoje nós fizemos no passado... É que você falar de cenário com impressão de 1,60 m, você vai falar de muita emenda, né? Eu estava pensando nisso dos backdrops. Eu queria até comentar sobre emenda. Dá para fazer emenda, você compensa isso no arquivo, você faz o corte do arquivo com uma sangria para não dar branco, para dar certinho. Mas normalmente o pessoal procura não fazer muita emenda, no máximo uma emenda, né? Então você teria até 3 metros, né? Em um dos sentidos, né? Porque no outro sentido é o comprimento, você pode ir até onde você quiser. Mas no caso, porque você gasta mais tempo e não fica legal, assim, não fica tão bom o resultado? Dependendo da estampa, aparece a emenda. Dependendo da estampa, a hora que você vai tirar a foto, não aparece a emenda. E emenda sempre é costura. É a costura. Existe uma dupla face que resolva. Não, porque imagina você colocar uma dupla face, você tensionar o tecido, porque você precisa esticar ele, a dupla face normalmente não aguenta. Uma pena, né? Se uma tivesse pena. Uma pena que você faria uma emenda bem perfeita, né? Solda também eletrônica, não dá? Não dá. Não dá para fazer. E colas também, você corre o risco de descolar. Justamente por causa do tensionamento do tecido. Mas nós fizemos cenário para peça infantil. Não lembro qual foi o personagem, lançou aí uma época um desenho aí, nós fizemos, acho que para 2 companhias de teatro, nós fizemos as portas, o cenário com a porta. A porta era virtual, não tinha uma porta lá, era um material sublimado. Nós fizemos já cenário, assim, um trecho assim de 3, 4 metros de cenário para compor uma peça de teatro. Mas isso tem
já tem empresas especializadas com impressora de mais de 3 metros fazendo exclusivamente cenários, né? Sim. Já é quase gigantografia nesse caso. Exatamente. Né? Mas é o mesmo processo, a mesma matriz de impressão. Tá? Então, a sublimação de grande formato, ela te dá inúmeras possibilidades. Né? Ela te dá inúmeras possibilidades, substitui alguns materiais, né? Ela pode ter um tempo de produção, como a gente conversou aqui, que é muito similar aos outros tipos de materiais, só que ela te dá as vantagens de ter uma qualidade do arquivo 100% do que se você mandou um arquivo, se nasceu bonito, vai sair bonito, né? Uhum. E todo o processo, é lógico que depende muito do perfil, depende muito de como você está imprimindo, mas ela te dá muito resultado. A qualidade é alta mesmo, né? Qualidade muito alta. E está crescendo. Tem uma outra coisa também. Que a gente está falando basicamente das cores básicas aqui, né? Do CMYK, né? Isso. Mas a gente tem possibilidade também de usar tintas Flor. neon, por exemplo, né? Sim, hoje você já tem impressoras que tem as 4 cores, mais 4 cores neon. Uhum. Você pode trabalhar conjunto, fazer uma saída já conjunta. Tem impressora só de tinta neon, então você já consegue uma tinta com uma qualidade. Você consegue simular. A gente faz alguns trabalhos no CMYK simulado, mas não é igual. Mas aí não tem aquela propriedade mesmo de ser. Mas aí essas tintas flúor, elas dão uma qualidade muito superior no impresso final. E geralmente é para quais aplicações? Você tem hoje para... Roupa, né? Roupa é meio óbvio. Normalmente o vestuário, né? Você tem para roupas de academia, né? Tem clientes que já estão até investindo internamente para montar a sua estrutura para fazer interno, mas tenho parceiros que têm a impressora com tinta flúor que já basicamente atende uma marca, ele atende uma marca basicamente de roupa para academia. Porque você pensa assim também, né? Não só academia, que é um ambiente Uniforme fechado, esportivo. mas, por exemplo, o pessoal que é para eventos, ciclista, camisa, né? Por ciclista. exemplo, que à noite, né? Eles usam. O ciclista, basicamente, acho que foi o primeiro grande usuário de sublimação flúor, né? Justamente pela aplicação noturna, né? Sim. Fluorescente. Não, ela não. Ela é a fosforescente, né? Ela é uma cor cítrica, né? Que ela te dá uma visualização menor. Ela não reflete, mas ela te dá uma visualização muito superior. E você pega uma impressão dessa, você coloca contra uma luz negra, aí ela acende. A luz negra ela tem essa característica, mas ela dá uma visualização muito, muito melhor. E, João, tem tintas, a gente está agora um pouquinho para tintas, né? Tá. Tintas para outdoor e indoor ou é a mesma tinta? É a mesma tinta. Na impressão é a mesma tinta por causa da característica dela de se transformar num gás colorido, né? Então você não consegue manipular muito, ela tem uma limitação de manipulação aí, né? E quando é para um ambiente externo, normalmente você usa, seriam impressos e produtos com pouca durabilidade. Isso que eu ia perguntar também. Porque você tem a questão... Ele é menos resistente. Menos resistente, eles botam um pouco mais rápido. Mas o maior exemplo é o pessoal de pesca. O pessoal faz camiseta personalizada de pesca, usa aí 6 meses, 8 meses para começar a desbotar. Então é um material bem resistente também aos raios do sol. Né? A tinta é bem resistente. E em termos de limitações, assim, hoje, que você vê para o mercado como um todo crescer? O que é ruim nesse processo, comparado com os outros? Uma limitação é a própria composição do tecido. Né? Sim. Para a parte do vestuário, você vai ter diretamente, você vai ter uma situação aí que vai limitar. Por exemplo, para um bebê recém-nascido, não se recomenda o poliéster, porque você ainda não sabe se ele tem algum tipo de alergia. Né? Pessoas que têm algum tipo de alergia. Agora, por exemplo, para algumas aplicações, tinha um amigo meu que ele teve uma queimadura. Não pode ter contato com poliéster. Tinha que usar uma malha de algodão direto na queimadura até aquilo deixar de ser sensível para ele. Né? Então, na parte do vestuário, você tem essa limitação direta. E você tem uma outra limitação também que você tem, na quantidade de cores. Porque hoje todo mundo vê alguma coisa aqui no celular e fala, eu quero essa cor.
O que está aqui é RGB. RGB você tem um gamut de cor maiores. E a saída da impressão sublimática, ela é CMYK. Então você tem uma quantidade menor de cores, é uma outra limitação que A não você ser tem. que você tem essas outras cores a mais aí, né? Você tem, mas você aumenta, mas você não chega, por exemplo, na quantidade do RGB. Mas né? você acha que isso aí também não é na impressão direta também uma limitação? Ou é muito específico? Tudo que pra você tem sublimação? saída de CMYK, você tem essa limitação. Né? Sublimação não tem nenhuma saída de impressão em RGB. O que é uma pena, né? Que poderia nos ajudar bastante em relação à quantidade, né? Quantidade de cores. Porque às vezes o cliente manda um arquivo em RGB, você fala para ele, isso vai ter uma alteração. Não, mas pode mandar. Aí quando você ripa o arquivo, né? Você manda lá para a impressora, ele vai interpretar aquelas cores que estão fora do espectro do CMYK e jogar para dentro. Então muitos tons que são mais claros estão lá fora e ele vai escurecer um pouquinho. Então esse é um dos grandes limitadores, a quantidade de tinta, o tipo do tecido, né? E também uma coisa que alguns clientes às vezes nos questionam é o processo de acabamento. Né? O que você tem, por exemplo, numa lona que você consegue soldar e dar um acabamento praticamente perfeito, com um backdrop, por exemplo, a costura não te dá isso. Por melhor que seja costurado, você vê, eu fiz um backdrop para um cliente que ficou maravilhoso. A gente testou com o celular, mas ele viu a emenda, ele não quis. Ele pagou, mas ele não quis porque falou, isso vai aparecer. Falei, testa com o seu celular, porque você vai ter fotos, né? Não, foi um limitador para ele. Né? E também, outra coisa que nós temos hoje, principalmente ali na nossa região, ali no Brás, disponibilidade de tecido. Por mais que você fala, mas tecido poliéster tem. Não tem. Tem época que não tem. Né? Tem época que falta. Por exemplo, em época de eleição, alguns tecidos específicos, eles acabam. Eles acabam no mercado. É que nem... porque você também tem uma demanda muito maior, né? É que nem quando você vai na offset imprimir papel offset e chega no final do ano que você está concorrendo direto com o material didático, que usa o mesmo papel. Então, nós também temos isso. Mas é uma questão de mercado. O pessoal já se previne com isso, né? O mercado produtor de tecido interno está se preparando para essas demandas sazonais. Mas, basicamente, é isso. Mas, em termos de limitação, cores e tipo, basicamente, cores e a composição do tecido. Então, Jean, só para a gente retomar, né, e finalizar o assunto aqui, a gente tem, então, basicamente, a sinalização, né, comunicação visual, tem um monte de itens aqui, decoração, e aí a gente pega também o pessoal artes plásticas, né, dá para incluir nesse conjunto aí o pessoal das artes plásticas, arquitetos, vestuário. Casa que daí, também, né? Casa. Que é a questão da concha, lençol e tal. E principalmente vestuário, né? Vestuário aí, também... assim, o vestuário, o que você pensar de vestuário, hoje você consegue sublimar. Inclusive, uma curiosidade, né? Não se sublima jeans, né? Se sublima jeans. Se você pegar ele pelo verso, o jeans, se tiver componente de poliéster, nós fizemos uma época. Fizemos até para algumas marcas. Aí, umas 2, 3 marcas do mercado nós fizemos. Só que você tem que pensar no corte invertido, né? Você faz pelo verso. Então, os tecidos que tem a parte de trás o mais branco possível e for componente poliéster, o poliéster está ali atrás. Você consegue sublimar também. Você vê, então você consegue avançar em algumas coisas também, né? Alguns produtos que normalmente não se usa, foi uma onda que pegou, mas passou a moda ali. Né? Mas também na parte do vestuário você tem é só um adendo aí de um tecido que praticamente ninguém pensa, né? Tipo de tecido que ninguém pensa. Se a gente resumir, a sublimação ela cobre todos os mercados hoje de uma impressão direta, mais um vestuário. Exatamente. Tudo que você precisa imprimir em tecido, você consegue pensar, consegue manobrar a sua produção se você quiser fazer em poliéster. Só com essas limitações que eu falei, principalmente a questão da questão de saúde, né? Ligada à saúde, a parte do vestuário. Mas o restante não tem quase nenhuma limitação. É uma tecnologia que agregou. Agregou e está crescendo, viu? Está crescendo. Ainda tem mercado. Tem muito mercado. Principalmente para quem quer agregar valor. Você quer agregar valor, você quer ter uma impressão diferenciada, tem muito mercado. Tem muito mercado para avançar ainda. A gente percebe no dia a dia lá que chega cliente lá
com produto super premium, que ele não discute preço, mas ele é desprezado porque ele tem pouco volume. Então, assim, você vê uma característica, Sim. pouco volume, mas ele está no grande formato. 10 metros não é interessante para a maioria das empresas fazer. Então, quem atende o pequeno volume, no grande formato, também tem um valor agregado muito maior também. Então, está crescendo para isso daí. E, basicamente, também pela personalização, né? Você quer personalizar? Vai na sublimação. Defender meu peixe aqui também. Quer personalizar? Vai na sublimação que a gente dá um resultado lá para você, dá um produto final lá para você. É muito bom, acho que a gente conseguiu dar um panorama de todas as aplicações e produtos da sublimação. Sim. E a ideia é que a gente tenha outros episódios, né? E da próxima vez a gente esmiúce, né? Aprofunde as questões mais técnicas mesmo, né? Ok. De pré-impressão, impressão, acabamento, né? Gerenciamento de cor, né? A ideia hoje foi mais a gente poder dar um geral da possibilidade, né? Do potencial da tecnologia de impressão de grande formato, né? Sublimática de grande formato. E a gente vai ter outros episódios e agradeço bastante o João aqui. E a gente percebe que o João tem bastante conhecimento, tem. Né? A gente vai trazer mais vezes o João aqui para a gente conversar. E esse episódio vai estar no nosso canal no YouTube. Então eu peço para o pessoal lá se inscrever no nosso canal. Inscrever, curtir, comentar, compartilhar, mandar dúvidas e, quer dizer, qualquer tipo de interação, ela é muito bem-vinda. E esperamos que no ano que vem a gente tenha mais vezes o João aqui para a gente falar de sublimação e detalhar tecnicamente. Detalhar agora tecnicamente. E a gente vai ter não só sublimação de grande formato, mas todas as outras tecnologias de grande formato. Então a gente vai falar de solvente, UV, resina, látex, impressão direta em tecido também. Então, assim, a ideia é a gente explorar cada vez mais todas essas tecnologias de impressão digital e de comunicação visual. Aí ficam meus contatos aqui. Sim. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida, que a gente está sempre aberto, não tem nenhum problema de me ligar, de passar uma mensagem. Estou à disposição aí de quem tiver alguma dúvida, quiser contratar algum serviço também, né? Porque ninguém é de ferro, claro, né? Claro. Mas, porque o João também ele é consultor, né? Ele também faz consultoria, faz palestra. É bom também que ele faz divulgação dessas tecnologias, que é uma coisa que é importantíssima. Né? E aí, sempre que eu puder ajudar, muito obrigado, João. Obrigado, acho que esse podcast aqui, ele abrange, em linhas gerais, a sublimação, mas dá uma boa ideia do que é uma sublimação. E o mercado, ele confunde um pouquinho o que é a sublimação, o que é a impressão direta. Exatamente. Né? Isso que a gente falou só dos grandes formatos, porque a gente ainda tem os pequenos também. Né? E no grande formato, vocês que conhecem o mercado, vocês sabem que a gente deu... em uma hora não dá para falar tudo, né? Não dá. Se a gente for aprofundar, você fica um dia inteiro falando de produtos que você consegue fazer, mas aí aqui é o start, né? O start para as ideias, né? Justamente, isso é um panorama, mas a gente vai se aprofundar e vai ter outros episódios. Obrigado, João. Obrigado, Edu, e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.